Eu acho quase impossível alguém nunca ter ouvido falar o nome Marco Aurélio. Foi conhecido pelo terceiro e último grande imperador de Roma, mas ele é principalmente conhecido pela prática do estoicismo, por ele ter escrito tanta coisa sobre. Hoje, muitos dos conteúdos que a gente encontra vêm de origem dele, de sua própria reflexão, seus próprios pensamentos, conclusões sobre a vida. E o estoicismo, para quem não conhece, ele é o que origina hoje o desenvolvimento pessoal. O estoicismo ele vem da pergunta: como eu posso tornar a minha vida melhor? Então esse questionamento com o tempo, então hoje a gente tem como nome de desenvolvimento pessoal. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse grande nome da filosofia, esse grande nome histórico também, né, por ele ter sido um grande imperador, um magnífico imperador. Até mesmo tem filmes sobre ele. Gladiador é um deles, não é exatamente sobre ele, mas mais sobre o filho dele. Eu já vou te explicar, vou chegar nessa parte. Então, antes de eu te mostrar as 4 formas, as 5 dicas para tu tornar a tua vida melhor, de acordo com Marco Aurélio, eu vou te mostrar um pouco da história dele, que eu estava estudando essa tarde e é magnífica, é assim muito admirável. Mas a gente também percebe que ele, né, se tornando uma grande pessoa, ele teve uma vida, digamos assim, comum. A gente vê que ele é uma pessoa normal, como eu e você, tá bem? Então eu vou te apresentar um pouco mais sobre ele, sobre a história dele, até a sua morte. Então tá vendo uma apresentação aqui na tela do computador, que é uma escultura dele. Ele nasceu em Roma, na Itália. Seus pais são de origem hispânica, utilizava de um grande prestígio. Então ele foi sim prestigiado porque seu avô paterno era cônsul, magistrado supremo eleito por um período limitado e prefeito de Roma. E sua avó materna herdou uma grande fortuna, fazendo Marco Aurélio conviver com riqueza e poder desde cedo. Então ele logo cedo já estava inserido na realeza. Ele tinha grandes poderes, tinha muito conforto, riqueza, nobreza, mas já tu vai entender que não foi somente isso. Ele passou por várias dificuldades e ele mereceu esse legado que ele deixou. Marco recebeu uma educação humanística de mestres gregos. Aos 11 anos, Marco conheceu as ideias do estoicismo e adotou hábitos de vida austria. Então, logo cedo, aos 11 anos, ele já conheceu esse grande estilo de vida, né, que foi iniciado por Zenão. Inclusive, eu já falei sobre o estoicismo em si em outro vídeo que vou deixar aqui em cima nos cards. Após estudar retórica confronto, decidiu abandonar esse estudo e se dedicar à filosofia. Ele se apaixonou, ele viu o poder da filosofia, ele estava grávido da sabedoria, né? Tu precisa primeiro querer, desejar muito, precisa ver o valor na filosofia para realmente tu ir atrás. Se tu começar a estudar por obrigação, como na escola a gente tem aulas de filosofia, a gente acaba odiando aquilo. É chato pra cachorro. Ao ficar órfão, ainda jovem, sim, ele ficou órfão, Marco foi adotado pelo tio Antonino Pio. No ano de 136, sim, 136 depois de Cristo, Adriano, que era o imperador atual, anunciou seu sucessor, Lúcio Cômodo, que morreu 2 anos depois. Assim, Adriano escolheu, então, Antonino Pio para sucedê-lo, com a ideia de que posteriormente Marco Aurélio pudesse assumir o poder. Então, desde cedo, desde novo, Marco já mostrou seu potencial. Adriano reconheceu esse potencial e colocou, então, ele já escolheu Antonino Pio com a intenção de que como sucessor teria
Marco Aurélio. Com a morte do imperador Adriano em 138, Antonino Pio torna-se imperador. Nesta época, Marco Aurélio foi 3 vezes cônsul e casou em 145 com a filha do imperador, Faustina. Em 147, Marco recebeu o Imperium e a Tribunicia Protestas, os maiores poderes formais do Império. Então, teve grandes responsabilidades desde cedo. Antonino nomeou ele 3 vezes cônsul. Nessa época, então, ele também casou com a filha do imperador. Então, já estava subindo de cargo, como se fosse numa empresa, né? Vai progredindo. Com a morte de Antonino Pio no ano de 161, Marco ascendeu ao poder e, contra o Senado, estabeleceu que seu irmão adotivo, Lúcio Aurélio Vero, se juntaria a ele como co-imperador. Então, o Senado não queria essa junção, não queria a participação de Lúcio no Império. Mas, com certeza, Marco viu potencial nele e colocou-o como co-imperador. Marco, como imperador, conduziu a Roma a um período dourado, personificando o sonho de Platão, o imperador filósofo. Então, até hoje, Marco é conhecido como imperador filósofo. O reinado de Marco enfrentou conflitos incessantes durante sua duração, como a difícil tarefa de encarar os cristãos que se recusaram a participar dos festivais de Roma e desonraram os deuses do Estado. Então, Roma a gente conhece, eu conheço pelo menos pelos filmes, que era o Estado cristão. Então, Marco Aurélio teve que lutar muito com isso, porque eles simplesmente estavam nem aí, né, para a opinião, para a religião política de Roma, que era politeísta, né? Eles tinham vários deuses, tinham suas festas, os festivais de Roma. Então Marco colocou em prática a perseguição aos recém-surgidos cristãos, que foi considerada necessária pelo imperador com o intuito de manter a paz e a ordem na cidade de Roma. Foi necessário a perseguição. Daí tu pensa, perseguir, mas na mente de Marco foi o melhor a ser feito e foi o que resolveu o problema também. Era preciso criar uma harmonia, ter uma paz nesse estado. Não ia ficar para sempre essa luta entre os cristãos e os politeístas, né? Os gregos. É preciso guerras para se criar paz. Como não havia separação entre a igreja e o Estado na Roma antiga, a recusa de respeitar os deuses de Roma foi a mesma recusa em aceitar as leis do Estado. Mesmo assim, Marco é citado como um excelente administrador, um homem misericordioso com seus inimigos e justo nas decisões. Só como com as questões de festas e com a religião em si, politeísta, os cristãos não respeitaram as leis dele. Tem as leis no papel, mas para que seguir? Né? Então, até que uma lei é colocada em ordem, é seguida, é cobrada, e até que se é criado um respeito em cima, demanda tempo, e não principalmente tempo, mas esforço. Marco Aurélio teve que a luta novamente contra esses cristãos. O imperador romano buscou melhorar a vida dos cidadãos de Roma, assim como daqueles que moravam longe da região da capital. Ele é conhecido como o último dos 5 bons imperadores e constantemente colocou os desejos do povo acima de seus próprios desejos ou glória. Então lá no início do vídeo eu falei errado, que eram os 3, foram 5 bons imperadores, o período dourado, que é conhecido. Então Marco, ele não estava lá em cima no poder no império para que ele tivesse uma vida de luxo,
para ter glória, ser soldado, ter seus próprios desejos, né? Ter sempre uma vida de luxúria, de conquistas. Não, ele colocava o desejo do povo acima de tudo, acima dele mesmo, entende? Então isso não se encontra hoje em dia em políticos. Era uma virtude dele de colocar os outros em primeiro lugar, colocar o seu povo na frente. Em 162 e 166, Marco e Lúcio Vero guerrearam contra os partos que invadiram a Síria. Os romanos voltaram vitoriosos, mas trouxeram com eles a peste que dizimou muitas vidas. Aí um ponto aqui, Marco, ele não era treinado para guerra. Ele não aprendeu a guerrear, mas mesmo assim ele ganhou várias apenas usando a tática, usando sua sabedoria, sua inteligência lógica. E com essa guerra que eles invadiram a Síria, veio mais um problema, uma peste, mais uma luta para Marco. Em 168, tribos alemãs invadiram a região do Danúbio e Marco e Lúcio marcharam de Roma novamente em encontro a eles. Nessa campanha e aquelas que seguiram, Marco provou a si mesmo que era um general habilidoso e competente, mesmo não tendo nenhum treinamento em guerras. Os irmãos governaram Roma juntos até a morte de Lúcio em 169, ou seja, muitas batalhas e muitas vitórias. Durante seu reinado, Marco se dedicou ao estudo e à reflexão e escreveu diversos pensamentos em grego. Foi na região de Danúbio que Marco escreveu seu famoso livro Meditações, que em seu original significa pensamentos endereçados a si mesmo. Infelizmente eu ainda não li esse livro, mas todos que leem falam muito bem. Esse livro foi um tipo de caderno de anotações, um diário que lhe recordava seus pensamentos e sentimentos sobre a vida. Um trabalho que ele não pretendia publicar, porém hoje é uma das obras de arte da filosofia estoica. Então ficou para a história, até hoje é vendido, ou seja, é um livro que passou pelo tempo, sobreviveu ao tempo. As reflexões que Marco escrevia eram para si próprios, baseadas normalmente em frases curtas, mas com alto nível de profundidade. Com a maioria das citações falando sobre cosmos e sobre fragilidade da glória e da vida, além do conceito de fraternidade universal. Então, tudo que ele escrevia não tinha intenção de publicar para ser um best-seller, né? Naquela época nem era, mas não era pela fama. Era um livro para ele mesmo, um diário, para ele lembrar de suas virtudes, lembrar dos perrengues que ele passou e para não passar novamente. Aprender com aquelas coisas. Se tu não aprender com um desafio, com um obstáculo da vida, ele vai aparecer de novo e de novo e de novo até que tu aprende. Se tu não aprender, tu só vai por água abaixo. Tu vai ser mais um medíocre. Então, se tu pegar o livro, até mesmo outros livros históricos, são frases curtas, mas com alto valor, assim, tem um sentimento, tem uma lógica muito grande. E às vezes é fácil de entender, muitas vezes é fácil de entender, tem até mesmo comparações, né, com o dia a dia, pra gente entender melhor. Marco ensina que o ideal a ser buscado não é a felicidade, mas a tranquilidade e o domínio das paixões que se obtém pela harmonia com a natureza e a aceitação de suas leis. Suas ideias históricas frequentemente giram em torno das emoções e habilidades aos quais, segundo o autor, libertariam o homem das dores e dos prazeres do mundo material. Assim, a única maneira de um homem ser atingido pelos outros seria se ele mesmo permitisse que a sua reação tomasse conta de si. Se a gente se prender nas nossas dores, ficar sofrendo, como é mais fácil de distinguir uma dor, é quando, por exemplo, teu namorado te trai. Aconteceu?
Doeu? Claro que vai doer. Só se tu for um sobre-humano, for um psicopata, que tu não vai sentir dor, tá bem? O sofrimento já é tu ficar semanas, meses, não sei quanto tempo, remoendo aquilo e pensando como seria bom se estivesse ao lado daquela pessoa. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não mereço. Várias sensações, aí sentir raiva da pessoa, tomara que se ferre na vida também. Daí outras horas pensa, ai, como eu amo, né? Então esse é o sofrimento, tu ficar dramatizando alguma coisa. Então, se libertar das dores e dos prazeres, não se tornar dependente de um prazer. Aí ele se torna um vício, como beber, fumar, assistir alguma coisa, fazer alguma coisa específica, tá bem? Marco não demonstra fé religiosa, em particular nos seus escritos, mas parecia acreditar que algum tipo de força lógica e benevolente organizasse o universo, de tal maneira que até os acontecimentos ruins ocorrem para o bem do todo, sendo assim uma virtude aceita o seu destino, dentro da ideia de amor fati. Depois das lições eu vou te falar um pouco também sobre o amor fati. Também já gravei o vídeo, vou deixar aqui em cima nos cards. Não tinha a religião, ele não tinha uma ligação, assim, tem um Deus e acredito. Ele acreditava mais numa lógica, e não quer dizer que tu tem que ser que nem ele. Tem que acreditar só numa lógica e não acreditar em um Deus. Eu acho que a fé é uma coisa muito particular, uma opinião muito particular. O negócio, uma coisa que eu tenho definida, é tu não se tornar um fanático e depois ser manipulado por os pastores e tudo mais. Tirando isso, eu acho que tu pode acreditar no que tu quiser. Um negócio muito interessante, se eu não me engano, os indígenas pensam mais ou menos assim, que o que acontece, tipo, o que aconteceu, se choveu, se alguém te bateu, se aconteceu alguma coisa boa também, tanto faz, é porque precisava acontecer. Isso serve para o equilíbrio do todo. Aí, depois, muitos anos depois, 1600 anos depois, se não me engano, o Friedrich Nietzsche desenvolveu, ele estudou esses estoicos, estudou os grandes filósofos, esse grande imperador, e designou como amor fati, amar o que está acontecendo, o que aconteceu, amar o momento, não aquela paixão romântica, apenas aceitar o destino. O estoicismo de Marco era divergente das origens gregas, assim como as doutrinas de Zenão. Viveu de 490 a 430 a.C. As especulações físicas e lógicas sendo o lugar de caráter prático dos romanos e o aconselhamento moral. Para os estoicos, a filosofia representa algo além do conhecimento, sendo assim um modo de vida. Então ele vivia na reflexão, vivia tentando aprender alguma coisa com o que aconteceu com ele. Isso é viver de maneira estoica. Para Marco, a questão central da filosofia é o problema de como se deve encarar a vida para que se possa viver bem. Em seus pensamentos são bem visíveis as tendências ecléticas. Ele torna ideias e exemplos de sabedoria que vêm desde Epicuro. Assim, Marco tornou-se o terceiro e último expoente do estoicismo romano. Como eu estava dizendo antes, o estoicismo sempre buscou o objetivo da criação, que foi, é só um nome na verdade, né? Que é como podemos melhorar a vida, nossa vida. E então Marco, ele tentou melhorar a própria vida para tentar melhorar a do seu povo, sempre com o objetivo no povo, o objetivo no todo, como tornar as pessoas ao seu lado, as pessoas que ele governava, melhores. Mais paz, mais amor, harmonia. Marco continuou a luta para restaurar a fronteira do Danúbio e saiu vitorioso. Tratou de pacificar as províncias do Oriente. Uma estátua equestre em bronze de Marco encontra-se em Piazza del Campidoglio, em Roma, em frente ao Palácio de Latrão.
Então tem uma estátua dele, né, só por um aspecto cultural mesmo. O imperador romano também visitou Antíoco, Alexandria e Atenas. Durante essas viagens, sua esposa Faustina faleceu. Em 167, seu filho Cômodo passou a governar junto com o pai. E foi com ele que as terras do Danúbio foram retomadas. Foi nessa campanha que Marco morreu, na região do Danúbio, em 17 de março de 180. Ele foi sucedido pelo seu filho, Cômodo, que havia designado seu herdeiro e que posteriormente destruiria o legado de governança de Roma, deixado pelo seu pai. Podemos conhecer mais a história de Cômodo no filme Gladiador, um famoso filme, difícil alguém não ter assistido, e é um ótimo filme também. Ainda mostra no filme, ainda vivo, Marco Aurélio estava se decepcionando com o filho, pois ele não herdou nada do trabalho, da ética de seu pai. Ele teve o reinado curto, de 12 anos, e foi assassinado por suas loucas ideias e falta de responsabilidade de sua parte. Só um ponto aqui, Marco Aurélio não teve escolha. Se ele não tivesse feito de Cômodo seu sucessor, teria de ordenar que fosse morto. Ninguém quer ver o filho morrer, não é? Então ele fez isso, mas ele sabia, ele viu que Cômodo não era a melhor alternativa. Ele era bem egoísta e dominado pelo prazer, pelos desejos e paixões. Marco é considerado por muitos um dos maiores imperadores de Roma, graças aos grandes esforços que ele realizou para manter o império, além do fato de ser uma pessoa extremamente centrada e estudada, reconhecendo suas virtudes e limites do comportamento estoico que o tornou um grande administrador, general e imperador. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Marco Aurélio. Só para te dar um gostinho. Agora vamos começar com as dicas, com as lições para tu melhorar a tua vida do dia para a noite, praticamente, com essas dicas. Então, mesmo Marco Aurélio tendo escrito seus livros há cerca de 2000 anos atrás, sua filosofia de vida ainda tem um grande peso, talvez até mais do que antes. Ou seja, ele talvez não era tão reconhecido em sua época, o que é muito comum, né, para os escritores. Então, até hoje é vendido livros dele, principalmente meditações. Então, vamos lá para as dicas. Primeiro, concentre-se no que você pode controlar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio. Você tem que focar no presente. Né? Todos nós somos culpados de nossos hábitos. Desejamos controlar a atmosfera, a gente quer controlar tudo. Quer controlar o que aquela pessoa vai fazer, o que vai acontecer na tua vida, onde tu vai morrer, o que teus pais deveriam ter feito, entende? Quer controlar tudo externamente. Isso é normal, mas é extremamente egoísta. Mal sabemos que isso é impossível. Pensar que podemos controlar nosso ambiente, pessoas, pensamentos e futuro, desperdiçar nosso tempo. Muitos de nós passamos horas excessivas do dia imaginando coisas que nunca acontecerão de verdade. O tempo que a gente perde com tudo isso, pensando que eu poderia estar em Londres agora. Olha, eu poderia estar pegando, poderia estar namorando com aquela pessoa, poderia estar numa ilha deserta, né? Então, imaginando, fugindo da realidade. A nossa mente gosta de fugir, a gente vai fugir para lugares melhores, lugares mentais melhores, além da realidade, que normalmente é muito chata, mas é a pura verdade. Ninguém tem uma vida extremamente divertida o dia inteiro, 24 horas por dia. Não. Então aceita que tu não pode controlar fatores externos. O que tu faz com isso? Controla o teu presente. Isso tem controle.
Agora, tu tem que entender que tu tem controle e agir de acordo com essa conclusão. Parece que todos nós queremos saber o futuro de uma forma ou de outra. Comece a separar os pensamentos negativos dos positivos. Pratique deixar de lado os pensamentos que sua mente não pode controlar e procure pensamentos que lhe prometam uma vida e um futuro melhores. Ou seja, pensar numa estratégia de marketing, pensar num anúncio, né, no meu caso de marketing digital. Pode pensar como tu pode melhorar teu negócio, como tu pode melhorar no teu emprego, como tu pode solucionar um problema real. Isso é aproveitar teu tempo. Às vezes até num ônibus, seja lá o que tu tá fazendo, tu tá viajando mentalmente. Isso tem que acontecer algumas vezes no teu dia, sabe? É bom. Tua mente tem um grande poder criativo, tem que usufruir disso mesmo. Então teu cérebro, tu pode programar teu cérebro para ele buscar soluções e não ficar imaginando coisas abstratas que nunca vão acontecer, como tu tá viajando na lua. Número 2. Tome medidas para superar as lutas. Esse impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Marco Aurélio. Obstáculos nada mais são do que deixas para praticar nosso crescimento. Isso nos leva a descobrir nosso propósito oculto e a expulsar nossos medos. Ou seja, temos que agir, colocar em prática o que a gente pensa, fazer as coisas acontecer. Os estoicos acreditavam em exercícios conscientes, conhecidos por virar os obstáculos de cabeça para baixo. Dessa forma, uma coisa ruim se torna um recurso útil. Tem que começar a ver os obstáculos, os desafios da vida, as coisas que lhe acontecem, com uma nova oportunidade. Sempre pode aprender alguma coisa com as situações, com as vivências. Seja lá o que for, sempre tem o que aprender. Só que o negócio é que ninguém quer falhar. Então a gente tem medo de agir. Isso é totalmente normal. Só que não quer ser normal. Quer ser um super humano. Tu quer ser um Marco Aurélio. Não quer? Tu quer subir na vida. Então não pode ter medo de falhar. O medo que tu tem que ter é de ficar no mesmo lugar onde tu tá. Tá morando no mesmo lugar onde tu tá. Fazendo as mesmas coisas. Isso é que tu deveria ter medo. O conflito nunca é fácil, mas se você puder abraçar as lutas que estão diante de você, encontrará facilmente a solução. Sabe aquele negócio de lutar ou fugir? Luta. Tem um problema real, um problema que é real mesmo, precisa ser solucionado o quanto antes. Vai lá e faz. Se tu fugir, só vai piorar, só vai aumentar o problema. Bola de neve. Terceiro, escolha a narrativa certa. Alimente o lobo certo. A alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio, Meditações. Pense na pessoa mais negativa que você conhece. Talvez seja um colega de trabalho que não consegue deixar de reclamar o tempo todo. Talvez seja um amigo querido ou seus pais. Essas pessoas experimentam as mesmas coisas que nós, mas a falta de perspectiva, elas sempre escolhem ver o copo meio vazio em vez de meio cheio. Então é um mindset que a gente adota. E se tu continuar com o mindset de que tu foi aprendendo na escola, de que é vazio, que tu tem que fazer faculdade, que tu ficar rico é algo inalcançável, tá bem? É esse tipo de mentalidade, que tá sempre ruim, só vai acontecer merda. Não. Começa a ver o copo como meio cheio. Tá sempre bom, sempre tem onde melhorar, que tem que ser grato pelas coisas que te aconteceram, que elas aconteceram por alguma coisa, amor fati, também. Número 4. Ame seu destino. Amar apenas o que acontece, o que foi destinado. Não há maior harmonia. Marco Aurélio. Meditações. Friedrich Nietzsche acreditou a grandeza humana a essa noção, amor fati, que traduzido do latim significa amor
ao próprio destino. Vamos ver um pouquinho da interpretação dele. Minha fórmula para a grandeza do ser humano é amor fati, aquele que não quer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem a toda a eternidade. Não apenas carregue o que é necessário, muito menos esconda-o, mas ame-o. Ame o que está acontecendo contigo. Amar apenas o que acontece, que foi destinado. Pense que o que está acontecendo na tua vida é porque tem que acontecer. Tem um motivo para acontecer. É para tu crescer, para tu aprender algo. Ou se não for para ti, talvez é para uma outra pessoa que está perto de ti. Sabe, pode ter o efeito borboleta. Alguém tem que voltar. Mas sempre olha com uma perspectiva. Eu posso aprender com isso, tá bem? Então, ame o momento presente, ame o que tá te acontecendo e bora pra frente, né? Bora pra cima. Então, eu espero que você tenha gostado da história do grande Marco Aurélio e das lições que a gente pode tirar dele. Essas foram as principais, claro que tem muita lição e o vídeo vai ficar muito longo se eu pegasse todos. Já ficou bastante longo, né? Então, se gostou, não esquece de deixar o like pra me dar uma força, pra fazer mais e mais. Vou pensar no caso de fazer com outros autores, outros grandes filósofos, como Epicuro, Sêneca, Friedrich Nietzsche e vários outros. Então, se gostou, curte para me mostrar que eu posso fazer mais desses. Até a próxima!